Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, chegada já a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam, reunidos os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se muito os discípulos, vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ditas as palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, se não meter minha mão em seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos de Jesus outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando fechadas as portas, e pondo-se no meio deles, disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão, e mete-a em meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: tu creste, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados que não viram e todavia creram. Jesus fez ainda em presença dos discípulos muitos outros milagres, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelência, caros irmãos, caros fiéis. São Paulo, em suas epístolas, coloca a ressurreição de Cristo como a base de nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, nos previne ele. Nosso Senhor mesmo, no dia de sua ressurreição, só fará uma repreensão a seus apóstolos. Ele não os repreenderá por sua fuga, nem a São Pedro por sua tríplice negação, mas sim por sua falta de fé em sua ressurreição. E a Santa Igreja, por seu lado, nos manda que pesamos a fé no primeiro mistério glorioso do Rosário. Portanto, tudo concorre nesse tempo pascal para atrair nossa atenção para essa virtude da fé, para que nós aprofundemos nela. Mas, o que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural teologal, pela qual cremos firmemente por causa da veracidade divina em todas as verdades que Deus nos revelou e que Ele nos ensina através de sua Igreja. 3 partes. Esta é a resposta que nos dá o Catecismo. Procuremos agora aprofundá-la. Primeira parte. Primeiro, uma virtude sobrenatural teologal. A fé é uma virtude, ou seja, é uma disposição estável em nós que nos leva ao bem e nos faz praticá-la com facilidade. No caso da fé, qual será para nós esse bem? Nós o veremos na segunda parte dessa definição,
quando falamos do objeto da fé. Então, a fé é uma virtude sobrenatural, pois ela tem como finalidade não o bem natural, ou seja, uma certa felicidade terrestre, mas o bem sobrenatural, ou seja, Deus, tal como ele se revela e se oferece a nós na ordem da graça. A fé é uma virtude sobrenatural teologal, ou seja, é uma virtude que tem como objeto imediato a Deus. Enquanto que as virtudes morais, por exemplo, têm como objeto imediato algo criado, que serve de meio para chegar a Deus. Tiremos logo uma consequência importante para nossa vida espiritual e, portanto, para nossa eternidade. Uma virtude teologal é necessariamente uma virtude infusa, ou seja, produzida imediatamente por Deus em nós, e não adquirida por nossas próprias forças, por nossos esforços repetidos, como acontece com algumas virtudes morais. Portanto, não é multiplicando atos de fé, esforçando-nos em fazer crescer nossa fé, que ela vai aumentar, mas é pedindo a Deus na oração e pelos sacramentos. Nesse tempo de extrema crise da fé, nós pensamos em pedir a Deus que proteja e aumente nossa fé? Fazemos isso todos os dias? Guardar a fé é um privilégio que nós não merecemos e que podemos perder. Segunda parte, o objeto da fé. Agora, passemos para a segunda parte da definição. Então, a fé é uma virtude sobrenatural teologal, pela qual cremos firmemente por causa da veracidade divina em todas as verdades que Deus nos revelou. Cremos, ou seja, nossa inteligência aceita como verdadeira a afirmação que nos são feitas. Cremos firmemente. Devemos estar prontos, se Deus nos lo pedir, a derramar nosso sangue para afirmar ou defender a menor verdade de nossa fé. Aceitar uma dúvida, minimizar ou enfraquecer o sentido de uma verdade de nossa fé, seria uma grave ofensa a Deus. Por quê? Porque sabemos que todas as verdades de nossa fé provêm de próprio Deus, que não pode nem se enganar, nem nos mentir, visto que ele é a própria verdade. E é isso o que é significando na continuação da definição, quando dizemos não cremos firmemente por causa da veracidade divina. Sim. E em razão da autoridade do próprio Deus que nos revela, é que nós cremos. E não porque aquilo que nós cremos se representa a nossa razão como algo lógico e evidente. Tomemos cuidado para que o motivo de nossa fé não seja um motivo racional, como se cada um de nós dissesse: eu creio sim, mas porque minha razão me diz que tal coisa é evidente. Pensando assim, nós creríamos como creem os demônios, que se inclinam diante da evidência, mas não têm a fé. Não, nós cremos
nas verdades da fé, porque foi Deus quem as revelou. Continuons. Em todas as verdades que Deus nos revelou. Aqui também, irmãos, tomemos cuidado. Atenção ao que foi dito. Todas as verdades. Negar uma só verdade revelada, por menor que seja, é automaticamente perder a virtude da fé. Como essa segunda parte da definição, estamos na corazão da virtude da fé, detenhamos-nos instantes para procurar aprofundarmos-nos nela. Quais são as verdades que nos foram reveladas? A que nossa inteligência deve aderir? Nada mais, nada menos do que a verdade que se encontra no pensamento divino. É o próprio Deus que se oferece a nossa pobre inteligência sob seu atributo divino de verdade primeira. Não é o Deus de Aristóteles, que nossa razão pode atingir por suas próprias forças. Não é, também, o Deus da visão beatífica, que os bem-aventurados veem face a face, sem sombra nem mistério. Nem o Deus tal como eu posso conhecer através de uma demonstração intelectual que eu fizer a mim mesmo. Nem o Deus tal como eu poderia ver se ele se dignasse mostrar-se a mim. A objeto da fé não é que eu possa adquirir verdade sobre Deus. Não. A objeto da fé é que Deus faça penetrar em mim sua própria verdade e que ele me faça, assim, entrar na íntima verdade de seu ser. Por que isso? Por que Deus fazer isso? Porque Deus nos ama e nos quer atrair a si. O Deus que nos fala é Deus que nos ama e que quer nos ter consigo. E por isso que, nas comunicações que Ele nos faz, tudo concorre para nos fazer entrar em sua intimidade. Ele quer nos fazer conhecer o que Ele é, o amor infinito, o que Ele faz por nós, o que somos com relação a Ele, e o que somos para Ele. Resumado, a verdade primeira, revelada por si mesma, é Deus que nos diz o que Ele é, o que constitui sua vida divina, eis todos o objeto da fé. Mas essa revelação é alta demais. Como não seríamos ofuscados e cegados por ela. Então, Deus vem em auxílio de nossa fraqueza. Ele virá aperfeiçoar nosso espírito, nossa inteligência, por uma luz mais forte do que a da razão natural, e que se chama a luz da fé, que não é a luz da glória, concedida aos bem-aventurados para poder ver a Deus face a face, na visão beatífica. E, apesar dessa ajuda divina, não é de se admirar que as afirmações do Deus da fé frequentemente nos choquem e sempre nos ultrapassem. Porque, apesar de tudo, a linguagem humana permanece impotente para traduzir convenientemente o pensamento de Deus. Por isso, disse São Paulo, presentemente nós nos vemos em espelho e como em enigma.
¿Debemos ficar chocados con eso? No. Como criacinhas que não compreendem tudo o que seus pais lhe dizem ou mandam, mas obedecem com uma confiança amorosa, assim devemos também nós crer com amor em tudo o que Deus nos revelou. Mas aqui se levantam duas objeções que não podemos ignorar, porque cada uma delas é capaz de fazer perder a fé, tanto no que se diz respeito a nós mesmos, quanto às almas que Deus nos confiou. Primeira objeção. O Senhor nos pede que demos adesão à verdade que ultrapassa nossa razão, simplesmente tendo confiança. Isso é absurdo. Não somos mais crianças. Isso é típico de uma seita. Segunda objeção. Como se pode ter certeza de que as verdades da fé que a Igreja nos ensina são realmente as mesmas verdades que foram reveladas por Deus? Realmente, eu quero confiar em Deus, sim. Mas os homens da Igreja são homens e, portanto, podem se enganar, esquecer e compreender mal. Comecemos logo respondendo à primeira objeção e mostremos que não é absurdo crer, mesmo se nós não compreendemos tudo. Para que o ato de adesão de nossa inteligência a uma verdade que ela não compreende plenamente não seja absurda, basta que a inteligência reconheça que essa verdade lhe vem de uma pessoa fiável e segura. Bastará demonstrar que as verdades da revelação vêm realmente de Deus para as aceitar plenamente com toda segurança. E o que se chama os motivos de credibilidade. São 8 os principais motivos de credibilidade. Vamos nos limitar a dizer só 4 deles. Primeiramente, o cumprimento em Jesus Cristo das profecias do Antigo Testamento, que atesta que Jesus é realmente o enviado de Deus, o Messias. Os milagres que atestam a origem divina da Igreja do Evangelho. Os efeitos maravilhosos que a doutrina católica produziu no mundo. A santidade produzida pela doutrina católica quando esta é seguida. Respondamos agora à segunda objeção. A infalibilidade da Igreja. Trata-se, como é feito, da questão da infalibilidade da Igreja. Depois do triunfo do modernismo no seio da Igreja, no Vaticano II, e depois da falsa reação dos sedevacantistas, essa questão se tornou muito importante. A revelação se ancorou na morte do último apóstolo, São João, quando também o depósito da fé foi constituído e confiado à Igreja. E isso não para que a Igreja acrescentasse ou modificasse qualquer coisa que fosse, como fazem os modernistas. Não. Cristo confiou o depósito da verdade reveladas à sua Igreja, que é a única que possui a autoridade e a assistência de Jesus, não somente para guardar fielmente este depósito, mas também
para o pronunciar infalivelmente e para o difundir indefinidamente. E tudo? Não inteiramente. Se a revelação, se a mensagem divina não é mais suscetível de nenhum crescimento propriamente dito, ela pode se fazer mais explícita, mais formal, visto que a Santa Igreja é dotada de verdadeiro poder de definição. Mas isso se trata somente de esclarecimento que se traz a coisas já ditas, a revelações já feitas. Nada é absolutamente novo no que se refere ao que nos vem de Deus. Dada a importância dessa transmissão intacta das verdades reveladas, nosso Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja docente unicamente a sua igreja docente, ou seja, ao Papa e aos bispos, o carisma da infalibilidade. Mas, para não cair no erro do sedevacantismo, é necessário compreender bem que esse carisma não pode ser utilizado indevidamente nem inconsideradamente. Para ele haver, são necessárias condições bem particulares. Tomemos o caso do soberano pontífice. O pontífice romano só é infalível quando ele falar ex cathedra. O que é? 4 pontos. Fala ex cathedra quando fala enquanto pontífice acerca de verdades que concernem a fé aos costumes, sob a forma de definição, com a intenção de obrigar a toda a igreja. Então, fala enquanto pontífice. Que diz? Enquanto pontífice, a saber, quando ele exerce seu cargo de pastor e doutor de todos os fiéis. Ele deve querer ensinar a fé como meio necessário para a salvação das almas. Donc, enquanto pontífice. Acerca de verdades que concernem a fé ou aos costumes. Ou seja, havendo laço com a revelação divina. Sob a forma de definição. Ou seja, que as verdades enunciadas deverão ser cridas de maneira firme e definitiva. Quarto, com a intenção de obrigar a toda a igreja. Se uma dessas condições faltas, não se pode mais falar de infalibilidade. Ora, esse é o caso do magistério post-conciliar. Portanto, não se pode utilizar, como fazem os sedevacantistas, o argumento da infalibilidade pontífica para afirmar que desde Paulo VI não há mais Papa. Caros fiéis, já é tempo de concluir nosso sermão. Rezemos para que Deus conserve e aumente nossa fé. Rezemos pelo triunfo do combate da fé. Rezemos, sobretudo, pelos bispos de combate da fé, para que eles sejam fiéis e continuem a nos ensinar a verdadeira fé. Rezemos, enfim, pela conversão do Papa e dos bispos da Igreja Conciliar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.